Max Weber. Assim como Marx e Durkheim, Weber também buscou, com a sua sociologia, entender um problema que o intrigava: o problema da unificação do Estado alemão. Um processo que culminou em 1871, quando os estados da Confederação Germânica do Sul uniram-se em um só Estado, a Confederação Germânica do Norte. A Alemanha da juventude de Weber também era um Estado jovem. Ele queria saber em nome do que e de que modo a Alemanha poderia, uma vez consolidada como um Estado nacional, como é que ela poderia desempenhar um papel importante no mundo, nas relações com outras nações. Para responder isso, acabou desembocando numa concepção de ciência social que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Ou seja, as ações dos homens carregam propósitos, carregam intenções, e o problema é saber como decifrar isso. Weber queria dizer, a sociologia é feita de ações sociais praticadas por indivíduos. Não é de saída uma ciência dos grupos, é uma ciência dos indivíduos agindo socialmente. É isso que ele quer mostrar. E aí, quando esse indivíduo age em relação a um outro, você tem uma relação social. A ação social, como disse Gabriel Kohn, é centrada no agente. Que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Rua 25 de Março, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Tudo aqui é ação social. Eu vendo, você compra. Eu mando, você obedece. Eu pergunto, você responde. Quer dizer, você tem tudo isso que são ações individuais, mas que já formaram uma espécie de dependência de uma outra, que é, portanto, então já se formou uma relação social. Dominação, sem dúvida, é uma forma fundamental de exercício do poder. Quanto a isso, não há dúvida. Mas o que está em jogo, quando eu falo dominação, não é tanto, nem de modo algum, o uso da violência, não é tanto coerção, não é tanto obrigação, mas é a capacidade de manter a iniciativa das ações e tornar aceitáveis para os outros as ações que se está realizando. Ou seja, em outras palavras, se eu falo dominação, eu falo o seu complemento fundamental sem o qual ela não existe. E eu digo desde já por que não existe. Porque dominação envolve continuidade no tempo. Dominação, quando eu falo dominação, eu não estou falando de um ato isolado de poder. O exercício puro e simples do poder é também aquilo que o próprio Weber, usando uma expressão alemã que tem vários significados, chamaria de violência. Quer dizer, eu imponho minha vontade a você, por força ou por qualquer outra maneira, e esse ato, digamos, se esgota nas consequências que tenha. Dominação, não. Dominação é persistente. Dominação é o exercício persistente de um poder. Para ser persistente, ele não pode ser pura e simplesmente uma agregação de atos de violência. Ele tem que ser, de alguma maneira, aceito, ele tem que se tornar aceitável, ele tem que se traduzir em certas orientações de conduta que sejam consideradas aceitáveis também para aqueles que não se beneficiam diretamente. Receita Federal, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Aqui é um exemplo de como a racionalização se manifesta na organização do Estado. Um Estado que seja orientado em termos legais, com uma racionalidade que permita a previsão da ação,
porque senão você não tem capitalismo, você não tem ação econômica que permita rendimentos. É preciso a garantia de uma certa previsibilidade, e isso o Estado racional, legal, como ele dizia, permite. Então você tem que ter isso. Você tem que ter garantias para a existência de empresas que resultem no que é essencial no capitalismo, que é lucro, retorno para o proprietário. E você tem que ter também um Estado equipado para produzir e implementar políticas. Ou seja, você tem que ter um aparato administrativo eficiente no Estado. Esse aparato é a chamada burocracia. O que há de bom num grande autor clássico? O que há de bom é o seguinte: ele me permite ver o mundo com um certo tipo de foco que me permita formular perguntas específicas e importantes. Qual é o limite dele? É o das perguntas que ele permite formular, porque outras perguntas estão fora do horizonte dele. Em resumo, você quer pegar grandes processos históricos, tendências de uma sociedade como um todo, e grandes processos de mudança, e a localização dos novos agentes de uma mudança possível, tem que ser Marx. Se o teu problema é saber quais são as formas de organização e de integração de uma sociedade como um todo, quais são os pontos em que isso revela falhas e, sobretudo, de que maneira os integrantes dessa sociedade são levados a internalizar as exigências dessa sociedade, tem que ser Durkheim. Se o teu problema é saber qual é a dinâmica gerada por agentes que perseguem propósitos, perseguem interesses, têm objetivos e atribuem um certo significado a esse objetivo na sua relação com outros agentes, tem que ser Weber. Se eu quiser ser uma espécie de weberiano ortodoxo, eu vou ter problemas. E ele seria o primeiro a me dizer isso. Dizer, olha, você não pode simplesmente embarcar na minha canoa do meu tempo. Ela é pequena, possivelmente furada, e ela não te traz, ela não vai a todos os portos. E nem sequer enxerga todos os pontos da margem. Ela é muito orientada. Então procure mais coisas.